Eu faço duas perguntas para todos os convidados, que é qual foi o momento mais difícil da sua vida pessoal e o momento mais difícil da sua vida profissional. Mas para você eu vou ainda fazer uma terceira pergunta. O que foi a principal coisa que a AGE deixou para ti? Teu principal aprendizado com a AGE? O que foi que a AGE te ensinou? Eu vou começar pela última, pelo da AGE. Pronto. Porque assim, eu não vivi muito antes na AGE, nem vivi muito tempo depois na AGE. Sim. Mas é por isso que eu falo, que a gente tem que viver intensamente. É viver aquele presente. Porque a AGE ficou tão forte. E você... Lê essa frase. Viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Tem uma... que tudo que estava falando aí, né? Não, é porque eu acho que se você vive intensamente e vive o presente, você se dedica àquele presente, aquilo parece que tem uma semente de eternidade. Sim. Porque, gente, eu me lembro que quando eu saí da AGE, eu digo, gente, pelo amor de Deus, agora eu preciso viver, porque eu fiquei um ano dedicada aqui à AGE, e era reunião, e era projeto, e a gente tinha, tipo assim, você se doa para a associação. Então, depois, opa, eu tenho que sair de cena, para que o meu sucessor possa surgir. Porque você é tão forte, tão impactado, ainda mais naquela época. Hoje as pessoas que assistem não têm noção do que era a associação naquela época de força com relação e de como a gente era respeitado e como a gente estava à frente ao lado, na verdade, né? Mas à frente de várias ideias de inovação, de vários projetos e com todo esse apoio das instituições tradicionais até hoje. Então, era uma responsabilidade muito grande quem assumia a coordenação geral, eu me lembro. Então, mas assim, a gente não sentia, a gente não tinha essa noção. Então, se você me perguntar, a principal, eu penso que foi liderar líderes. Liderar líderes. Foi o maior exemplo. E lá eu aprendi que mais pessoas, né, que outras pessoas como eu, viviam com esse idealismo de querer transformar onde vivem, de querer, de ter idealismo, porque quando a gente fica só, às vezes, muitas pessoas não têm essa percepção de transbordar, eu sempre tive essa noção de, como é que a gente chama? É quase que uma obrigação de levar para o outro o que eu tenho em abundância, né? Porque a gente recebe instrução, recurso, família equilibrada, tudo. Então você fica, como eu posso ajudar, né? Isso não pode ser tudo só para mim, né? Eu tenho que transbordar, isso tem que ir para mais pessoas, né? Deus não dá aquelas graças para você juntar, você tem que multiplicar ou espalhar. Então a AGE, quando eu vi aquele idealismo, eu digo, gente, é aqui que eu quero ficar, porque aqui são empresários ou são pessoas sucessoras, mas que querem mudar, como a gente fala, né? Quer mudar o mundo. Vamos falar que quer mudar o Ceará, que não era o que a gente queria, de pobreza, de miséria, que já era enorme naquela época. Então, essa coisa de dialogar com o diferente, eu busquei colocar esse braço lá. Foi lá nessa época que a gente começou a fazer trabalhos dentro de presídios. Eu queria conhecer os presídios. Então, a Kelly, que foi logo uma coordenadora geral, assumiu o projeto de ressocialização dos detentes. Então, eu fui ao IPPO, eu visitei o IPPS. Ela foi ao Auri, que era o feminino. Então, eu queria conhecer essa realidade diferente. Como eu falei, a gente foi na época do Fred, eu coordenei um projeto que me deu essa liberdade. Vamos conhecer o Jambu do Sul, que era um lixão, a céu aberto, e ali foi a coisa mais impactante da minha vida. Eu lembro que a Simone Mello foi, que o Tom Prado estava comigo do lado e que foram outras pessoas, o Fred foi, que era você ir lá e você ver essa miséria absoluta. Então, quando você começa a ver esse lado oposto, a AGE fez com que isso pudesse abrir esses olhos, você tem uma outra leitura da vida, outra leitura do mundo e da sua responsabilidade, né? Nessa transformação social. Então, isso foi muito forte para mim. Mas liderar líderes ou liderar pessoas foi um grande aprendizado de como você pode fazer isso, né? E eu acho que é dentro disso que eu falei no começo, de desafiar e de dizer qual projeto que você quer, qual é a semente do que você gosta, pois toca isso aqui e hoje eu fiz isso nas empresas todas. Qual o projeto que você quer? O que você gosta? O que você quer fazer? Pois assuma essa responsabilidade. Toma, eu te dou todo o apoio, todo o suporte. Você vai para frente e você toca.
Isso eu faço em todas as empresas. Eu acho que a isso você vai crescendo, assim, todas as direções, sem querer controlar, sem querer centralizar. Porque senão você não consegue multiplicar. E como é que a gente consegue crescer sem controlar ou sem centralizar? Se você tem alinhamento de valores e de visão. Então, se eu sei aonde eu quero chegar, alinhado com essa equipe, se esses valores são partilhados, então você pode soltar. Porque a tua equipe, ela vai crescer e muitas vezes eles vão te cobrar. Não, eu já estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tu ainda não me autorizou e eu tenho que liberar. Então, hoje, assim, eu sinto que esse aprendizado ágil eu levei para as empresas. Assim, na veia, direto. Trabalhar por projeto e liderar com essa coisa dos ônus e bônus e deixar crescer, né? Em tudo. Eu nem lembro das duas perguntas. O momento mais difícil da sua vida pessoal e profissional? Acho que pessoal foi... Pessoal, eu não penso assim em um momento da minha vida. Porque eu sempre tive, assim, muito apoio do meu esposo, sempre, nunca tive nada grave. Mas, assim, o momento não foi difícil, mas foi, assim, talvez o mais penoso. Tô aqui tentando pensar, pode ser que quando eu saia daqui, ai, teve isso, eu digo, olha como eu pude esquecer. Mas eu acho, assim, que o mais recente, pelo menos o que eu tô lembrando, foi essa virada da saída dos filhos de casa. Eu fiz 50 anos, meus filhos saíram e de repente eu e meu esposo e a gente, não nós dois juntos, mas nós dois sem os nossos filhos e aquele sentimento de e agora, né? Como eles vão voar, como eles vão crescer, como eu vou... Foi a deixada na universidade, assim, voltar para casa, porque aí quando chegou em casa... Aí tudo maravilhoso, mas assim, deixar e voltar no avião e voltar da universidade, meu marido mesmo fala que olhou pra mim e eu, tipo assim, como se eu tivesse perdida. Porque eu pensei, Jesus, e assim, como eu vou viver sem a fonte do meu amor todo dia pra beijar, abraçar, né? Mas aí, assim que passou ali, quando começo, como você falou, poder ver no vídeo e principalmente ver a felicidade deles, aí pronto. Aí acalmou o coração. Bastante. E aí, como diz o meu esposo, né? O foco do amor foi todo pra ele. Olha aí, Emanuel. Se deu de bem, se deu de bem. Ele é excelente pai, né? Apaixonado pelos meninos. Mas, assim, foi o momento assim, mais recente, foi esse pra ele deve ter deixar os dois também, e voltar para casa. Aqui no Brasil a gente não tem isso, porque os filhos entram na faculdade, só saem de casa quando casa, e quando casa estão ali pertinho. Mas você, assim, ficar sem os dois filhos com 18 anos, deixando outro país, que você era tão colado, tão unido. Então, eu não tenho, assim, graças a Deus, felizmente, assim, eu não penso, assim, em algo tão difícil que passou, assim, porque meus pais, felizmente, minha mãe é maravilhosa, é uma mulher forte, exemplo, meu pai, minha sogra, então, assim, eu não, graças a Deus, quero nem falar, mas eu não tive, assim, grandes perdas, grandes problemas de saúde, então, como eu falo, bênção, bênção, graças a Deus, gratidão, por isso que eu acho que eu devo doar-me tanto, assim, eu acho que eu tenho que ajudar tanto, porque é gratidão a Deus mesmo, assim, a minha sensação é de gratidão.